ninguém vai transcender os limites da linguagem humana. E, na verdade, não precisa. Por quê? Pensa bem, por que eu precisaria ter uma compreensão total da revelação se já existe Deus para ter isso? Deus compreende completamente a revelação dele. Para que precisa ter outro Deus que entenda também? No Brasil, as pessoas que acreditam, por exemplo, têm a fé na revelação, elas acreditam piamente que elas conhecem a revelação. Elas não conhecem, meu filho. Você conhece a sua interpretação da revelação e você não vai passar disso. De todas as interpretações individuais que aparecem, então a igreja pode dar uma espécie de resumo válido para todos. Mas esse resumo é só um pedacinho da coisa. É sempre assim. Não tem saída. Está entendendo? Então, ninguém vai transcender os limites da linguagem humana. E, na verdade, não precisa. Por quê? Pensa bem, por que eu precisaria ter uma compreensão total, né, da revelação se já existe Deus para ter isso? Deus compreende completamente a revelação dele. Para que precisa ter outro Deus que entenda também? Porque se você tivesse a compreensão total da revelação, você teria uma consciência coextensiva com a consciência de Deus. E isso não é possível. Então, nós temos uma compreensão humana da revelação divina e não vamos passar disso. Os maiores santos não passaram disso e Deus sabe perfeitamente disso. Por isso é que não tem um santo só, gente. Por isso que não tem um profeta só. Porque se tivesse um cara que tem a compreensão perfeita, bastaria o primeiro que entendeu, já não precisava ninguém mais falar nada. Mas você vê, a igreja diz, a nossa compreensão da revelação é progressiva. Quer dizer, sempre tem algo que você não tinha compreendido ainda e tem algo a acrescentar. Então, a igreja reconhece o que eu estou dizendo. Agora, daí aparece qualquer idiota aí da Monfebre ou de outra organização, de picareta dessa, né? Para dizer, isso é agnosticismo. Ora, agnosticismo é a mãe, meu filho. Não dá para discutir com pessoas que representam grupos. Um filósofo só pode discutir com outro filósofo individual e individualizado como ele. Esse pode entender. Por exemplo, eu poderia dialogar, sei lá, com o professor Ernildo Stein, porque ele é um filósofo, no sentido pleno da palavra. Eu posso discutir com o David Walsh, porque ele é um filósofo no sentido pleno da palavra. Os outros eu não posso discutir com ninguém, eu posso ensiná-los, eu não posso fazer outra coisa. Quer dizer, eu vou ter que treiná-los na linguagem da minha filosofia, para daí 20 anos eles consigam aprender um pouco do que eu estou dizendo. Não existe outra maneira de ensinar. Você vê que Aristóteles estudou com Platão 20 anos. Antes dele, depois desses 20 anos, ele começou a dar uns cursinhos dentro da academia. Mas só mais tarde ele criou sua própria academia, sua própria filosofia. Então, ele entendeu a dificuldade que havia na aquisição do pensamento de Platão. Isso não quer dizer que ele tenha chegado a uma compreensão suficiente, porque tem pontos onde ele interpreta errado. Hoje sabemos que ele interpretou errado alguns pontos, assim como Santo Tomás de Aquino, nem sempre é um bom intérprete de Aristóteles. Às vezes Santo Tomás de Aquino está expondo um negócio que ele acha que é o pensamento de Aristóteles, mas não é, é o pensamento dele, que ele atribui a Aristóteles. Quando você vê, eu li o livro do Heidegger sobre Nietzsche, um livro de 4 volumes. Aliás, é um livro maravilhosamente escrito. Isso não se pode negar, porque o Heidegger, quando ele quer, ele é um escritor magno, né? Mas olha, 80% dali não tem nada a ver com Nietzsche. Essas são ideias do Heidegger que ele está atribuindo ao Nietzsche. Eu falo, isso aqui é muito bom, mas valor histórico, isso tem um valor filosófico extraordinário. Valor histórico não tem nenhum. Eu não posso me basear no Heidegger para saber qual é o pensamento do Nietzsche. Então, isso aí vive acontecendo. Quer dizer, erros fatais na interpretação das filosofias já foram cometidos por praticamente todos os filósofos. Se você pega o livro, Karl Jasper escreveu os livros sobre os grandes filósofos, vários volumes também. Tudo ali é brilhante, mas quanto das interpretações você pode tomar como se fosse uma exposição fidedigna do pensamento ali? Não pode. Então, quando ele vai expor a doutrina de Jesus, eu acho que ele não entendeu nada da doutrina de Jesus. Ele vai dar uma interpretação filosófica de Jesus. Não é isso? Ele diz, mas escuta, se o pensamento de Jesus fosse filosoficamente expressável, não precisaria existir Jesus. Porque o pensamento, isso é coisa fundamental. Tudo o que nós sabemos e nós expressamos são coisas que nós pegamos da nossa experiência interior ou exterior. Tá certo? Então, existe um objeto, nós temos uma experiência desse objeto. A experiência pode ser externa ou interna.
E nós dizemos isto. Mas o pensamento de Deus sobre as coisas não é assim. Deus não viu o mundo primeiro para depois tirar alguma conclusão e expressar. Não. O pensamento dele fez o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E na hora que Deus falava as coisas, faça essa luz, o que acontecia? Eu falo, faça-se a luz, e a luz não acende, porra. É quando não pagou a conta de eletricidade, eu chego em casa e falo, faça-se a luz. Não acontece nada. Agora, Deus fala, faça-se a luz, e a luz aparece. Portanto, o pensamento de Deus, ele mesmo explicou, meu pensamento não é o vosso pensamento, meus caminhos não são os vossos caminhos, se desculpe. Então, nós não conseguimos imitar o modo de pensar de Deus. Nós pensamos humanamente sempre. E o pensamento humano é sempre a expressão parcial, deficiente de uma experiência que nós tivemos. Agora, o pensamento de Deus é anterior a qualquer experiência de qualquer objeto, porque ele pensava no objeto antes do objeto existir. E daí ele mandava existir, a coisa começava a existir. Então, as pessoas esquecem disso. Elas pensam que elas estão expressando a palavra de Deus. Você está doido, você está expressando a sua palavra, meu filho. Pode ser baseado, inspirado na palavra de Deus. Idealmente, o que você gostaria que fosse, mas você tem certeza que é? Não, não tem. E você acha assim que vamos dizer, o dogma acumulado te dá essa certeza? Não, não dá, porque o dogma também tem que ser interpretado na hora que você o lê, meu Deus do céu. Você pega lá o Denzinger, que é a listinha dos dogmas, você acha, está tudo explicado ali, fala, não. Depois que você leu, fala, bom, agora tem que entender isso aqui. O problema sempre continua. Quer dizer, a falha, a deficiência da inteligência humana é inerente à condição humana, nós nunca vamos vencê-la. Então, vamos dizer, a certeza absoluta só existe no domínio puramente formal, por exemplo, na lógica e na aritmética existe a certeza absoluta. Mas a lógica e a aritmética falam a respeito de quê? De nada. Elas não têm assunto. Elas não estão falando de realidade nenhuma, estão apenas falando de quê? De relações lógicas. Então, se você diz A igual a, bom, está aí uma certeza absoluta, mas que raio de coisa é o A? Pode ser qualquer coisa. Tá certo? Então, existe a certeza absoluta no domínio puramente formal e em mais lugar nenhum. O resto é tudo certeza relativa. Porque se tem um objeto de experiência, então o seu conhecimento depende da sua experiência. E você não vai passar além disso. Isso aqui foi o problema da minha vida, você está entendendo? Tudo que eu escrevi é para resolver esse negócio aqui. Como é que faz? Então, foi aí que eu cheguei à conclusão de que a finalidade da filosofia não é elaborar uma doutrina, mas é aprimorar a inteligência das pessoas, para que a comunicação e a percepção se tornem mais eficientes. Isso é tudo, não dá para fazer mais nada. Por que você acha que Sócrates nunca chegou a expor uma doutrina final? Ele não tinha doutrina final nenhuma, meu Deus do céu. Ele só tinha a técnica de melhorar a consciência das pessoas. E foi isso que eu quis fazer. Tudo o que eu fiz é para isto. Agora, você imagina, se eu não acredito nem na exposição de uma doutrina filosófica, como é que eu vou acreditar na exposição de uma doutrina política? Seja conservadora, liberal, fascista, comunista, merdista, qualquer coisa. Eu não acredito nisso, gente. Agora, tem uma coisa que eu acredito. Eu acredito no exame de situações concretas, onde você torna essas situações um pouco mais inteligíveis. E tudo o que eu escrevi, por exemplo, sobre política é só isso. Me mostre um escrito meu, um único, onde eu esteja pregando algum tipo de sociedade. Nenhum. Você vê, até quando o pessoal fala temos que criar a sociedade cristã, eu não levo nem isso a sério, gente. Porque a sociedade cristã não é a sociedade que Cristo quer, é o que você achou que Cristo quer. Então, por exemplo, qual é o ponto certo do equilíbrio entre o rigor e a misericórdia? Porque Cristo tem esse. Ele é o equilíbrio perfeito dessas duas coisas. E ele só consegue equilibrar isso na prática porque ele é o equilíbrio, nós não somos. Então nós temos uma ideia a respeito, e a ideia é apenas um signo remoto da coisa. Está entendendo? Então, muitos amigos meus me perguntaram, por que você não escreve um livro doutrinal que expõe a sua doutrina? Eu falei, mas eu não tenho nenhuma. O que eu estou dizendo é o seguinte,
doutrinas filosóficas só servem para encher o saco. Se você quer fazer uma filosofia que funcione, faça como Sócrates. Desenvolva a consciência das pessoas. Então, é o livro do Júlio Stenzel, que é Platão como educador. Então ele mostra que na filosofia, a filosofia em Platão é eminentemente educação. Qual é o objetivo da educação e qual é a obra da educação? É um tratado de educação? Não, meu filho. É o aluno. O aluno que saiu mais, entrou burrinho e saiu mais inteligente. Isso é educação. Tratado de educação não resolve nada. Então, Platão tornou milhões de pessoas mais inteligentes. E até hoje nós temos uma interpretação correta da filosofia de Platão? Não, não temos. E não precisa ter, porque não foi feita para ser uma doutrina que vai ser ensinada para você. A de Aristóteles também não. Então, a filosofia é eminentemente educação. E eu tentei não apenas praticar isso, mas tentei ser isto. Né? Então, o que eu sou eminentemente? Eu sou um professor, e isso é ser um filósofo. Né? O que eu estou ensinando? Não estou ensinando nada, estou tornando você mais inteligente. O conteúdo das afirmações é menos importante do que o resultado que isso vai ter na sua cabeça. Agora, pelo número de alunos meus, tá certo? Que se tornaram mais inteligentes e mostraram sua capacidade na literatura, na filosofia, no ensino, até na política, você vê que o negócio funciona e que eu sei fazer, pô. É só isso.